Presidente, para a gente fazer aqui, fechar a última pergunta, estava inclusive, quando a gente conseguiu confirmar a entrevista contigo, eu e Jussara Soares falando aqui de algumas questões das eleições municipais. Se por um lado a gente termina aqui o segundo turno, o processo eleitoral como um todo, com vitória de partidos do centro, muita gente falando da moderação, afastando extremismos. Por outro lado, também é inegável que se viveu ao longo do primeiro turno um fenômeno ali de eleições, principalmente aqui na cidade de São Paulo, muito agressivas, com algumas muito controversas, para não dizer muitas vezes com um nível bastante questionável, e a figura que foi Pablo Marçal. E aí muita gente também se questiona se Pablo Marçal poderia ser filiado por uma outra sigla que não PRTB. Caberia numa sigla como o Podemos, uma figura como Pablo Marçal e o estilo de fazer política de Pablo Marçal, com cortes nas redes sociais, com um discurso mais agressivo, mais contundente, e isso tem espaço na sua avaliação nas eleições de 2026? Olha, o Podemos sempre adotou uma postura de equilíbrio com bandeiras muito claras, né? Lançamos Álvaro Dias, presidente da República, depois na tentativa de Sérgio Moro, que fez uma opção, né, política, mas a gente sempre optou por ter protagonismo nos projetos majoritários e essa é uma essência do que a gente acredita, de que o Brasil possa ter alternativas, né? A gente tem um perfil, de fato, de mais equilíbrio. Agora, eu entendo que a figura de Pablo Marçal, de fato, ele fez uma divisão no bolsonarismo e mostrou que a direita é maior do que o Bolsonaro. Isso é fato, né? As eleições mostraram isso. Então, ele é um player importante, sim, no processo eleitoral. Acho que ele mostrou uma forma de fazer política e campanha diferenciada, e acho que se ele tivesse mesclado uma estratégia de mais equilíbrio e de mais formação de grupo político, ele tinha dado mais trabalho. Mas a gente não pode desconsiderar a força política que Pablo Marçal ganhou nessa eleição. É claro que ele precisa, na minha visão, avançar e entender que política se faz com grupo. Tanto é que a eleição de deputado federal, ele acabou ficando de fora, a última eleição de presidente da República, que ele queria disputar, acabou perdendo a legenda para depois ser deputado federal. Então, é importante que os players da política estejam num grupo, dialogando e com estratégia. Eu ainda acredito que uma boa estratégia com um produto de equilíbrio, ele tende a ser mais efetivo. E realmente o Podemos mostrou que isso é verdade. Fomos para o segundo turno, na maior parte das cidades, no segundo lugar. Porto Velho, por exemplo, né, a Mariana quase ganhou a eleição no primeiro turno. A gente foi, né, na raspa do tacho para o segundo turno, mas com um candidato sem apoio dos extremos, a rejeição conta muito no segundo turno. Palmas, a mesma situação, fomos para o segundo turno com muita dificuldade. No segundo turno, a candidata que tinha apoio do extremo perdeu a eleição. Então, a estratégia para se ganhar grandes prefeituras, governo de estado e uma presidência da República, ela passa por uma estratégia também de chegar no segundo turno com perfis mais equilibrados, salvo se tiver os dois extremos, aí sim você tem uma incógnita, que era o caso se fosse Boulos e Pablo, seria uma incógnita do resultado da eleição. Mas num cenário de Nunes com Boulos, eu entendia que o Nunes ia ganhar a eleição muito forte, porque é uma rejeição pequena, um homem equilibrado, né, com uma avaliação de governo boa, era muito difícil ele perder aquela eleição. Deixa eu ver que o nosso pessoal... Opa, vai lá, Jussara. Voltou. Jussara. Vou fazer uma última pergunta aí que ficou quicando. O Podemos tentou lançar o hoje senador Sérgio Moro à presidência. Acabou não se concretizando. Tem a possibilidade de uma negociação para atrair Pablo Marçal? Podemos investir numa candidatura, o Podemos pode investir numa candidatura a presidente de Pablo Marçal? Olha, política, como eu disse, se faz em grupo. Né? Então, todas as decisões partidárias do Podemos, ela passa por ouvir os deputados federais, os senadores da República, o nosso time, os prefeitos. Então, não pode ser uma decisão somente da Executiva Nacional, precisa ser uma decisão coletiva. Né? A gente tem um foco muito importante, sim, de eleger os deputados federais, reeleger os nossos senadores, e eu, pessoalmente, gostaria muito de lançar um candidato à presidência da República.
mas é importante que isso tenha apoio do grupo, é importante que os prefeitos estejam engajados, que os deputados estejam engajados, mas o meu sonho enquanto dirigente partidária é apresentar uma alternativa, sim, para o país. Uma alternativa de equilíbrio, uma alternativa que tenha capacidade de escutar, uma alternativa que consiga representar os anseios de parte da população do Brasil que busca esse caminho, né? Pablo Marçal é um player importante, mas é importante também que compreenda se ele está disposto a fazer um caminho como o Podemos tem feito. Então, é uma decisão que passa por um grupo político, mas que essa peça importante também tem que estar alinhada com a vontade e com os anseios do partido que ele escolheu. Eu entendo a política dessa forma. Nós conversamos com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, uma das únicas mulheres a presidir partidos políticos na história desse Brasil. Muito obrigada e parabéns pelo desempenho do seu partido. Obrigada, Jussara, Débora, Yuri. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado à deputada Renata Abreu, deputada aqui de São Paulo pelo Podemos e presidente nacional do partido. Obrigado também a Jussara Soares e o Pedro Venceslau que participaram dessa entrevista.